Programa Canal Saúde. Oferecimento: Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Clínica Denisdeia Sotero e MedCenter. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte. Sempre trazendo matérias bem especiais relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques de hoje. Sabor e Saúde, a nutricionista Yusca Arruda dá dicas de alimentação na Semana Santa. Diário de uma Vida Saudável, o repórter Ivan Lima mostra como cuida da boa forma. Espaço é Viva, a fonoaudióloga Carlene Bitu fala sobre o dia de cuidado com a voz. Saúde Plena tem mais dicas com Amanda Veras e Laísa Cavalcante. E a banana ajuda a evitar cãibra mesmo, é verdade ou mito? Tudo isso e muito mais agora no programa Canal Saúde. Dia 16 de abril é o Dia da Voz e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui na entrevista especial direto do espaço da Eviva Teresina. Estou recebendo a fonoaudióloga Carlene Bitu, a quem eu agradeço a participação no programa. Carlene, seja bem-vinda. Já fazia um tempão que você não dava entrevista pra gente aqui no Canal Saúde. Pois é, estava com saudades. A gente também estava morrendo de saudade de você. Mas que coisa boa a gente te receber hoje em uma data que é tão especial para vocês e pra gente também, né? Eu que cuido da minha voz, quero aproveitar para mandar um abraço muito grande para minha fonoaudióloga, doutora Messia Bandeira, maravilhosa, uma grande amiga, companheira sua de profissão. E especialmente falando um pouco a respeito da voz e da importância do fonoaudiólogo, eu fico muito feliz em saber que essa profissão de vocês, cada vez mais, ela está alcançando um patamar, assim, uma proporção incrível. Eu, por exemplo, recentemente eu fiz uma cirurgia de nariz. Sim. E por incrível que pareça, uma das maiores recomendações no meu pós-cirúrgico foi a ida a um fonoaudiólogo. E olha, fiquei muito feliz por isso, pelo reconhecimento da área médica, pela importância que vocês têm em relação à saúde e por esse trabalho que é multidisciplinar, né? É um avanço, né? Sim, com certeza um avanço. E a gente a cada dia se prepara mais, estuda justamente para procurar novas tecnologias, novos exercícios, novas técnicas e métodos para trabalhar o paciente, né? Seja ele desde a criança até o idoso, passando por todas as fases da vida e em todas as etapas, né, necessárias, seja numa cirurgia de hipertrofia de adenoides, seja de uma rinoplastia que eu fiz. Seja em qualquer outra situação, dificuldades de deglutição e a própria voz, né, que hoje nós temos grandes profissionais procurando cada vez mais o fonoaudiólogo para aperfeiçoar a sua voz. E já que nós estamos falando sobre a voz, o que é e como é que é produzida a voz, hein, Carlene? A voz, na verdade, ela é produzida através do ar que vem de dentro dos pulmões, né? Passam pelas pregas vocais e nas pregas vocais produz um som que nós chamamos um som glótico. Através da cavidade de ressonância, que é lábio, língua, palato, bochecha, toda essa cavidade de ressonância é que vai ser transformado esse som, né? Nas vogais, consoantes e, consequentemente, nas palavras. Então, nós precisamos que essa cavidade de ressonância ela esteja perfeita, né? Em perfeita harmonia, para que se produza uma boa voz. Por isso que o otorrinolaringologista ou cirurgião, né, plástico, ele indica o acompanhamento fonoaudiológico após uma cirurgia por conta dessa nasalidade que pode acontecer posteriormente a uma cirurgia, né? Acontece mesmo. Ou a minha voz ainda hoje está nasalada, porque eu estou fazendo tratamento, então é aos poucos que que você vai melhorando com esses exercícios, com esse acompanhamento fonoaudiológico, né? Que hoje nós temos técnicas importantíssimas para esse trabalho em relação ao cuidado com a voz, não só quando já tem uma patologia, mas também para aperfeiçoar. Que males acometem a nossa voz, hein? Quem são os grandes vilões?
Olha, eu diria que um dos maiores é o mau uso vocal e o abuso vocal. Então, principalmente com profissionais que utilizam a voz, os professores, por exemplo, eles muitas vezes não têm uma dinâmica vocal dentro da sala de aula. Então, eles acham que o falar alto é que vai ser importante, é que os alunos vão obedecê-lo ao falar alto. E, na verdade, se ele utiliza uma entonação correta, se ele utiliza uma inflexão de voz mais firme, ele vai conseguir controlar muito mais essa turma do que propriamente gritar, porque a partir do momento que ele grita, ele está prejudicando a voz dele. Então, o mau uso vocal, o abuso vocal e outro agravante seríssimo, que é bem lembrado na campanha da voz, é a questão do fumo e do álcool, né? Então, como consequência disso, o câncer de laringe, nós temos uma incidência muito grande a nível de Brasil, né, de câncer de laringe, e que, se diagnosticado corretamente e cedo, há uma cura. Então, por isso a campanha ela vem de encontro a essa divulgação, a esse lembrar a população para que haja uma melhoria nesses cuidados. A qualquer sinal de rouquidão, principalmente, já procurar, principalmente se a pessoa é fumante ou usa o álcool, costumeiramente. Agora, como é que a gente faz para evitar esses problemas todos, hein? Porque muitas vezes você só procura um fonoaudiólogo quando você já está mesmo praticamente sem voz. Sim. Mas eu costumo dizer que hoje em dia ter um fonoaudiólogo cuidando de você não é mais uma coisa tão chique assim como a gente imaginava no passado, não. Pelo contrário. É realmente uma necessidade que a gente tem, né? Porque todos nós usamos as nossas vozes. Para qualquer profissão que seja, você precisa se comunicar, você precisa usar a sua voz. Não só nós que somos apresentadores, jornalistas, alguns profissionais cantores, mas assim, todos nós precisamos usar a nossa voz. Então, quando a gente passa a usar a voz de uma forma saudável, a gente passa a respirar de uma forma saudável, a gente passa a ter uma postura diferente, o pulmão agradece. São tantos os benefícios quando a gente tem um fonoaudiólogo acompanhando a gente, e a gente só sabe disso quando a gente passa a ter um fonoaudiólogo cuidando. Não é só a questão, vou fazer exercícios por causa da voz. Não, envolve um todo, na verdade, né? E nós devemos levar em consideração que, antigamente, os profissionais que utilizavam a voz, como os religiosos, né, os políticos, eles eram considerados os profissionais da voz, né, os professores. E, atualmente, a comunicação ela é importante em qualquer profissão, até porque nós estamos numa era de comunicação. Sim, as pessoas fazem vídeo toda hora, rede social. Nós temos que nos preparar para isso, para essa nova era em relação à comunicação. Hoje você faz uma entrevista de emprego, você é avaliado pela sua comunicação, né, em relação às palavras, como você pronuncia, porque há uma perda muito grande quando você tem, por exemplo, uma articulação mais presa, mais travada, a voz fica mais embutida. E quando você abre mais a boca, né, essa articulação, a voz ela projeta mais. Então, assim, não só os profissionais da saúde, aliás, que utilizam a voz, eles devem saber disso, mas assim como todas as pessoas, principalmente vendedores, claro, né, jornalistas, professores, enfim. Mas, de uma forma geral, a comunicação hoje, ela é importante para o nosso dia a dia. Agora sim, a gente sabe que temos um clima bem quente. Sim. E as pessoas acabam adoecendo muito mais. Rinite, faringite, sinusite, asites, né, que a gente costuma dizer. E aí a gente precisa lidar com isso e a gente também precisa cuidar da voz. Como é que a gente faz para lidar com toda essa situação, com essa mudança, inclusive, de temperatura, hein? Na verdade, existe eu posso dizer assim, entre aspas, uma terapia que a gente chama hidratoterapia, né? Então, é a questão da água mesmo. Você beber durante o dia mais água, que não seja a água com gás, a água sem gás, de preferência, e que você estabeleça
momentos para beber essa água, porque muitas vezes a gente esquece de tomar água. Sim. Então, você estabelecer toda vez que vai ao banheiro, ao retornar, toma um outro copo, porque aí você vai novamente. Se for um professor, que ele beba essa água durante a demanda vocal dele, assim como o profissional da voz, né? Então, a água, ela é boa para tudo. Então, temos que ter esse hábito, porque a partir do momento que você está hidratado, suas pregas vocais vão estar hidratadas, você vai falar com mais facilidade, não vai ter atenção, porque elas vão vibrar com mais facilidade. Então, isso é ideal. E em relação a questão do clima em si, é evitar mudança brusca de temperatura. Por exemplo, você entra de uma vez num local, num ambiente com ar-condicionado, então você chegue, tente se aproximar devagarinho daquele ambiente, por exemplo, no né? carro, Você tá por no sol exemplo. quente, e aí você entra no carro, o carro está com os vidros tudo fechado, muito quente. Aí você já entra de uma E vez, já liga o ar-condicionado. Então, essa mudança de temperatura, para quem tem todos esses tipos de alergia e até para a própria prega vocal, não é ideal. Assim como não só o ambiente, mas o líquido também. Então, beber uma água muito gelada, às vezes as pessoas colocam uma garrafinha de água e congela e vai bebendo durante o dia aquela água. Então, de preferência que seja fria, porque essa mudança de temperatura vai acarretar uma liberação de secreção a nível de prega vocal e aí você vê o quê? O pigarro. Então, você pigarreia, libera mais secreção, então fica um ciclo vicioso. E o pigarro a gente deve evitar, né? Porque é um atrito muito grande entre as pregas vocais. Aí outra coisa também que as pessoas devem evitar é essas pastilhas, né? Porque muitas vezes você tá com pigarro, aquela rouquidão, aí você pensa assim, pastilhazinha aqui, vou ficar boa. Nada disso, você vai estar mascarando um problema, porque a rouquidão é um sinal de que alguma coisa está errada. Sim, um dos principais sintomas, né, inicia numa rouquidão. Quando a gente tem uma disfonia é qualquer alteração na voz, seja uma nasalidade, seja uma aspereza, seja um tremor, né? Às vezes tem doenças degenerativas que você começa a diagnosticar através de um tremor na voz. Então, inicialmente procura o profissional, o otorrino, laringologista, procura um fonoaudiólogo porque está sentindo algo na voz e quando você encaminha ao neurologista, pode ser algum caso neurológico, né? Então, devido a isso, a rouquidão ou um tremor é o primeiro sintoma, assim como para o câncer. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm rouquidão tenham câncer, mas se você está com uma rouquidão por mais de 15 dias, não está associada a um quadro gripal, então ou alérgico, é necessário uma investigação. E fazer uma investigação mais profunda. Eu queria também aproveitar a oportunidade, Carlene, que a gente está aqui falando sobre o Dia da Voz, para também chamar a atenção tanto dos educadores como dos pais com relação às crianças. Eu tenho um pequenininho lá em casa, o Arthur Neto, e muitas vezes na brincadeira, é o futebol, é o jogo, é isso. Gritam muito, eu não sei se é uma percepção só minha, mas as crianças elas gritam muito mais do que os adultos, né? Então elas acabam forçando muito mais a voz. Bem lembrado, viu, Carla? Porque atualmente não só os adultos são acometidos de problemas vocais, nós temos hoje crianças apresentando nódulos vocais desde muito cedo, justamente pelo que você falou. Então, muitas vezes pode ser o modelo ou na escola ou em casa mesmo, esse modelo de falar mais alto e a criança está aprendendo, ou a imitação dos animais, desses bichinhos, dos personagens dos filmes. Então, eles imitam com uma intensidade muito grande, as pregas vocais não estão preparadas para aquele esforço vocal e acaba acontecendo. Então, o ideal é que os pais tenham cuidado, por exemplo, deixar a criança falar, não esperar que ela grite, que ela chore desesperadamente por alguma coisa. Então, o choro também vai acarretar. É tanto que quando a gente chora ou quando a gente tosse, então quando a gente faz algum estímulo maior das pregas
pregas vocais, apresenta a rouquidão logo em seguida. Logo em seguida. Então é preciso mesmo que os pais fiquem de olho, e os educadores, muitas vezes, são eles que chamam a atenção dos pais quando eles começam a observar alguma coisa que está acontecendo com a criança, né? Sim. Eu acho isso fantástico, porque a gente tem, de certa forma, uma confiança ainda maior de ver que os educadores na escola estão olhando os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente trabalha tanto, corre tanto, né? Sim. E aí esse tipo de coisa acontece e muitas vezes os pais são chamados, olha, seu filho está tá gritando muito, ele está forçando muito a voz, é bom investigar para ver o que está acontecendo, né? Porque também ele pode estar apresentando algum problema no ouvido, pode ser ou cera acumulada, ou então pode ser uma otite, de repente passou por uma gripe, né, mal curada, então deve procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. E posteriormente talvez até uma audiometria, né, para ver como está esse feedback, que é ouvir a própria voz, né, da criança, que muitas vezes ela não tem esse controle. E por sinal, nós temos as doenças da infância, que pode também acarretar algum probleminha auditivo e que os pais muitas vezes não percebem, porque pode ser só em um ouvido, ou pode ser uma perdinha leve, né, ou moderada, que a criança ainda não sabe dizer que não está ouvindo. Então, é interessante fazer a avaliação. A importância dos sinais e sintomas para a gente ficar de olho, observando, não retardar e não deixar para procurar o profissional só depois que passa o tempo, porque temos filhos, temos que ser responsáveis por eles, eles são pequenininhos, né? E a gente tem que estar observando mesmo e procurar a solução. E nós, enquanto adultos, temos que nos preocupar cada vez mais com a nossa saúde. E dentro desse quesito que a gente falou hoje aqui, dessa entrevista que é muito importante, sobre um dia importante que é o Dia Mundial da Voz, a gente aproveita para ressaltar para você que está em casa o quanto é importante a prevenção. Eu sempre falo aqui no canal Saúde que prevenir de fato é a melhor solução. Com certeza. E essa campanha, ela veio de encontro a essa prevenção, para que as pessoas, para que a população, ela fique alerta em relação aos problemas vocais, principalmente ao câncer de laringe, de pescoço e laringe. Está tendo toda uma campanha mundial, né? Onde nesse dia, na verdade, ela começou no Brasil e hoje ela acontece em vários países, em vários países onde esse dia especificamente, ele tem várias ações nas instituições de ensino superior, em clínicas particulares, hospitais, né? Não só aqui em Teresina, no estado do Piauí como um todo, mas no Brasil, para que haja esse alerta, porque o câncer de laringe, ele tem a cura se ele for detectado muito cedo, para que a pessoa não perca a voz. É isso que a gente quer, né? Prevenir sempre o pessoal que está em casa. Amei te ver. Obrigada, Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa entrevista. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial, direto do espaço da Eviva Teresina, para você.